você que me acompanha, para você que está assistindo pela televisão ou pela internet, mais uma entrevista da nossa série especial trazendo assuntos relacionados ao coronavírus. Mas aqui você sabe, nós não falamos de número de mortes, de adoecimento, mas sim trazemos informações importantes e úteis para o seu dia a dia. Sempre um convidado que tem know-how, expertise em alguma área para trazer para a gente dicas importantes. É um jornalismo verdadeiro, combatendo fake news, com gente que sabe o que fala e sabe o que faz. Mais uma entrevista que eu agradeço a sua paciência, a sua espontaneidade também, esse seu desprendimento e estar aqui para aprender. Se estamos vivendo tempos de epidemia, de pandemia e de confinamento, a nossa missão é justamente trazer soluções e trazer uma palavra de apoio para cada um que nos acompanha. E hoje o meu convidado é um convidado muito especial, porque o assunto também é muito especial. Recebemos aqui, mesmo com as medidas de isolamento e distanciamento, a tecnologia permite que nós façamos esse tipo de trabalho, à distância, conversar com as pessoas. E hoje, o professor e tecnólogo em radiologia, Francisco Almeida, está aqui para falar comigo. Francisco, muito obrigado, viu? Já agradeço de antemão por você dedicar um tempinho da sua agenda para falar conosco. Obrigado mesmo. Obrigado você, Fernando. Obrigado a todos, né? É um prazer sempre falar de algo, né, que tem que agradar a todos, né? Que é a humanização, né? O querer bem, o atender bem, né? Isso é muito importante. É verdade. O assunto de hoje é especial justamente por isso. A humanização hospitalar em momentos de crises epidemiológicas. Ora, a gente sabe que a gestão de um hospital é uma atuação muito importante, né? Você gerenciar tudo o que acontece no ambiente de saúde. O gestor tem que ter equipe treinada, tem que ter equipe qualificada, esperando prestar esse bom atendimento a todo mundo que procura uma instituição hospitalar. Eu já brinquei muitas vezes nos programas que eu apresentei, Brasil afora aí, dizendo que a questão de saúde é algo extremamente sério. Por quê? Porque saúde não é uma coisa que você vai buscar como um shopping center. Você está com vontade de passear, está com vontade de fazer algo diferente, você não vai a um hospital, você não vai a uma clínica de saúde, você vai, como eu disse, a um shopping, a um cinema, enfim. Quando você procura um serviço de saúde, é porque você está realmente precisando e você está num momento de vulnerabilidade física e emocional. Por isso que o atendimento humanizado é muito importante. Imagina só, num momento desse de pandemia, o que vira um ambiente hospitalar, um ambiente de saúde, sobretudo, né, a própria cabeça dos gestores, dos profissionais de saúde. Ora, Francisco, esse preâmbulo que eu disse é verdadeiro? Quando nós procuramos um serviço hospitalar, não é porque a gente está afim, né? É porque o corpo pede. Essa história, né, de quando o cliente, né, que é assim que chamamos, né? Quando o cliente nos procura, obviamente, o que ele quer procurar, né? O que ele quer? Ele quer ser acolhido, né? Ele quer demonstrar o que ele precisa, né? Por mais que o hospital, se colocarmos na ponta do lápis, né, dizer que o hospital é uma empresa, sim, é verdade, né? O hospital é uma empresa pública ou uma empresa privada, não deixa de ser. Ele precisa, né, de certa forma, fidelização desse cliente. E como nós fidelizamos esse cliente? Justamente acolhendo, atendendo, dando, né, uma opção para ele de recurso também emocional e não simplesmente um recurso de vou lá para me tratar e ir embora para casa. Não, às vezes o cliente ele precisa, né, além de tudo, aquele acolhimento, né, aquele querer atender, para favorecer, obviamente, muitos sentidos, até mesmo na hora do tratamento dele, né? Até porque muitas vezes, né, o tratamento ele leva tempo, ele não é imediato, não é um drive-thru onde você faz um pedido de um sanduíche e leva ele embora para casa 5 minutos depois. Tanto é que muitas pessoas não sabem, né, Francisco, quando a pessoa ela fica internada, o termo utilizado no hospital é o mesmo de um hotel, tem o serviço da hotelaria, né, que o paciente, que o cliente fica ali. Então, como se passa um tempo, é criado um elo, é criado como que eu posso dizer, realmente um relacionamento, né, nesse período em que o paciente fica hospitalizado. No caso específico do coronavírus, a gente vê casos de pessoas que ficam 12, 15, 18, 20 dias internado e muitas vezes numa UTI, que é o ponto mais severo de qualquer doença, onde você tem o próprio nome diz, né, uma terapia, um tratamento intensivo 24 horas por dia. Como fica essa relação, sobretudo num ambiente tão
Eu vou usar um termo que eu sei que não é o correto, mas às vezes até hostil, né? Então, o cliente, quando ele entra no hospital, né, nós falamos que ele está sendo institucionalizado, né? Então, ou seja, ele tem todos os seus direitos adquiridos, até mesmo como consumidor, na realidade, né? Uhum. Pois bem, levando para esse lado da pandemia, né, de uma crise epidemiológica, nós temos que entender que esse cliente está muito vulnerável. E na maioria dos casos, quando chega, né, ao ponto de estar numa UTI, esse cliente, na realidade, ele não é nem responsivo de forma, né, voluntária, né? Ali ele está sobre medicamentos, está sobre equipamentos e assim por diante. Então, quando esse cliente, né, de certa forma, ele entende que há uma empatia daquele profissional, de que ele está sendo cuidado, está sendo monitorado, né? Nós não podemos usar o termo carinho, né? Mas sim o termo de respeito. Esse cliente, é óbvio que ele vai favorecer até mesmo sua questão emocional, e temos que lembrar que questão emocional é o principal objetivo para a cura ou o agravo da doença, né? Isso O influencia? nosso eu, pois não, Isso o influencia? nosso, desculpa, não vi? Isso influencia no tratamento também, essa questão do tratamento, do emocional? Sim, sim, influencia muito, né? Porque quando você tem o seu eu, né, a sua pessoa, de certa forma, confiante, significa que o seu sistema imunológico ele tende a aumentar, né, a sua característica de proteção. Esse assunto, né, quando nós somos bem diretos, né, morrer ou viver, né? Então, esse termo morrer, ele assusta, né? Ele cria pânico. E o que nós temos que entender é que o medo, ele baixa o sistema imunológico. Por que baixa o sistema imunológico? A pessoa não dorme direito, fica o tempo inteiro pensando no pior, não se alimenta corretamente e não adianta um profissional insistir, né, para falar para a pessoa, não, não vai acontecer, não vai acontecer. O que nós temos que entender é o seguinte, quando um profissional ele já tem em si, né, o comportamento ou o caráter humanizado, né, então nós podemos afirmar o quê? Que o cliente, ao ter essa empatia com esse profissional, tende, de certa forma, a querer viver, a querer dar o seu melhor, né? Então, isso é uma resposta muito positiva quando nós falamos em setores urgentes, como UTI, por exemplo. Mas isso também não foge, né, de um leito no quarto, né? Enfim, não foge da minha área, né, que é a área da radiologia, né? Então, ou seja, um cliente que está chegando para eu fazer um raio-x de tórax, por exemplo, se eu não explico para esse cliente o porquê que eu estou com uma vestimenta da cabeça aos pés, né, protegido, se eu não explico o porquê das coisas, o que acontece? Esse cliente fica com medo. Ele ficando com medo, ele não permite que eu posicione ele corretamente. Então, ou seja, qualquer setor do hospital, se o cliente não tem a certeza de que ele vai ter, sim, esse tratamento, essa cura, né, infelizmente, fica bem difícil de tratá-lo. Agora, Francisco, eu te pergunto, e quando esse medo chega na equipe, nos profissionais da saúde? Porque, até pergunto isso a você, se você se sentir à vontade em dizer, você tem relatos desses, os profissionais, os seus amigos, técnicos, enfermeiros, médicos, né, técnicos de todas as áreas, na radiologia, na enfermagem, estão preocupados? Então, sempre quando você tem, né, uma crise epidemiológica, não só do coronavírus, mas qualquer surto que surja, né, o medo do desconhecido, na realidade, né? Então, nós temos que entender o seguinte, quando você tem uma gestão adequada, o que acontece? Você dá o treinamento adequado. Então, o treinamento ele tem que ser dado justamente no momento que não existe crise. Então, ou seja, o profissional ele está sendo capacitado a atuar numa situação, né? Até mesmo exemplo de guerra, né? O soldado treina a todo momento como se tivesse uma guerra. E o Brasil é um país neutro, então, para existir uma guerra vai ser bem difícil. Mas ele está sendo treinado todo dia para que se exploda uma bomba. Então, ou seja, estão treinados para suportar a crise. E na área da saúde, quando nós enxergamos um profissional que tem medo, né? Algo aconteceu. E o que é esse algo? Ele não foi treinado. O que nós temos que ver é o seguinte, os treinamentos são constantes. E não adianta você ter 30 pessoas dentro de uma sala
e treiná-los, né, de uma certa forma. Se tiver 2 ou 3 que não quiser ser treinado, ele não será, né? Então, ou seja, você passa por um treinamento, mas você não é treinado. Talvez por que disso? Ah, nunca vai acontecer. Ah, isso aqui é uma conversa que nunca vai existir. Então, ou seja, quando chega esse momento, provavelmente são os profissionais, né, que têm o medo de agir. Eu conheço muitas pessoas, né, vivo no mundo hospitalar, enfim, então tem relatos, sim, né, de profissionais que estão apreensivos, mas não pelo coronavírus, né, o SARS-CoV-2, né, que é o nome do Covid-19. Uhum. Então, não é o medo dele, e sim, cadê os equipamentos de biossegurança? Cadê as luvas, o gorro, a máscara, o avental? As O condições, né? medo, né? Perfeito. Então você não tem os EPIs, né, na realidade. Então, se você não tem EPIs em certas instituições, é óbvio que o profissional vai ter sim o receio. Eu nem digo medo, eu digo receio. Por quê? Ele vai estar exposto, né? Então, a partir do momento que estão todos tentando se afastar, ele está dentro do hospital, tentando fazer o melhor e sem barreira, né? Sem a proteção devida. Então, isso é muito complicado, né? Quando a gente fala sobre isso. E para finalizar, Francisco, como lidar com um terceiro ponto, né? Nós falamos do cliente, do paciente, nós falamos do profissional e do outro lado tem também o familiar, né? A pessoa que quer notícias, ela quer saber, sobretudo numa situação como essa de pandemia, se eu tive contato, será que eu também estou doente, o que, que eu devo fazer? O trabalho da humanização também passa por quem está em volta, né? Você não atende só quem está ali recebendo o serviço de saúde, é isso, né? Perfeito. Quando você tem, por exemplo, existe um programa, né, de saúde chamado Política Humanizada, a Política Nacional de Humanização, né, que é o PNH, que foi em 2003, que é o Humaniza SUS, né? Então você tem 3 vertentes, exatamente o que você falou: o profissional, o cliente e o familiar. Então você precisa ter com que toda a área hospitalar, né, ela converse da mesma forma, de uma forma objetiva e clara e com razão, nada de emoção, e que o acompanhante, né, ou o familiar esteja ciente, sim, que é um quadro arriscado, que há probabilidades de cura e também probabilidades de agravamento, mas é óbvio, né, que a empatia criada também com os acompanhantes, né, pai, filho, marido, esposa, enfim, a certeza, né, de que você está fazendo um bom trabalho vai mantê-los tranquilos. E lembrando que o acompanhante, né, ou o familiar tranquilo, ele também passará isso para o doente, né? Então, criar, né, esse ritmo de mesma linguagem, o mesmo cuidado, né, e também com os familiares é de extrema importância, né? E você fecha o ciclo e faz com que tudo ande de forma positiva, né? Que nós temos que ser sempre positivos, né? Pois é, Francisco, realmente a gente percebeu hoje, né, conversando aqui, que essa questão da humanização é fundamental não para cuidar só da parte física, né, mas também da parte emocional, que tem um peso muito grande na recuperação do cliente e do paciente. Nós conversamos aqui com o professor e tecnólogo em radiologia, Francisco Almeida, que falou sobre esse assunto importante da humanização hospitalar, como lidar com as emoções, cuidar, um trato diferenciado do paciente, não só na questão física. Francisco, muito obrigado, viu, por dedicar um tempo aqui a falar conosco. Realmente é um assunto importante e que acredito que vai acalmar muito mais pessoas que estejam nos acompanhando agora. Obrigado você, Fernando, obrigado a todos. E é sempre importante dizer, seja positivo, seja calmo, né? Porque a ansiedade nos traz coisas ruins. Então, manter a certeza e o autocontrole, né, que nós chamamos de inteligência emocional, é a primordial, né, para uma situação como essa. Não tenha dúvida. E para você que me acompanhou até aqui mais uma vez, o meu agradecimento. Você que está nos acompanhando pela televisão ou pela internet já sabe, esse tipo de conteúdo chegou na sua mão? Esse sim você pode replicar sem medo nenhum, que não é fake news. Pode curtir, comentar, compartilhar, interagir, faça o que quiser, mas leve essa mensagem adiante. Muito obrigado a você que nos acompanhou e até a próxima.